no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Culto de ensino hoje, vamos estar meditando um pouquinho nesse salmo tão especial. Salmo de número 63, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Ó Deus, Tu és o meu Deus, levantar-me-ei de madrugada e Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja em terra seca e cansada, onde não há águas, para ver o Teu poder e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque melhor é a Tua misericórdia do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei em minha vida, em Teu nome levantarei as minhas mãos. Será saciada a minha alma como de tutano e de gordura, e a minha boca com lábios de júbilo Te louvará. Quando me lembrar de Ti em meu leito, quando meditar de Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu socorro, e assim na sombra de Tuas asas me regozijarei. Está a minha alma pegada a Ti, a Tua mão direita me sustenta. Até aqui, meus irmãos, já estão assentados na verdade. E, queridos irmãos, nós estamos diante de um texto onde o salmista, ele expressa aqui o seu sentimento que se encontrava na sua alma, um sentimento de gratidão e um sentimento onde a sua alma desejava por demais a presença de Deus. Davi aqui ele traz para nós, através desses versos que nós fizemos a leitura, grandes ensinamentos, irmãos. A importância de nós estarmos de verdade tendo no nosso coração o desejo, dentro da nossa alma, de buscarmos a Deus. Buscar a Deus é algo muito importante para a minha vida e para a tua vida. Buscar a Deus é algo que nos vai proporcionar ficarmos de pé. Buscar a Deus é algo que nos vai proporcionar vencer os obstáculos, superar as guerras, os desafios, superar os momentos difíceis. Buscar Deus é essencial para as nossas vidas. Nós olhamos para o ministério de Jesus e vemos ali o Senhor Jesus por muitas vezes, por muitíssimas vezes. Muitas das vezes, depois de um momento em que ele estava com a multidão, ou com os discípulos, ou depois de um milagre, ele se apartava de todos para ter um momento a sós com Deus, para ter um momento de comunhão com Deus, para ter um momento ali devocional com Deus. E, irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós olhamos para as notícias, né? E agora não é de nos deixar ali cheio de interrogações e preocupações, mas nós olhamos para a nossa nação e vemos a nossa nação diante de grandes dificuldades, diante de grandes consequências, né? E tudo isso nos leva a pensarmos, nos leva a refletirmos, nos leva a entendermos que nós precisamos por demais buscar por demais a presença de Deus e buscar ter uma comunhão sadia e verdadeira e constante com Deus. As coisas, irmãos, as coisas estão se apertando, que somente aqueles que tiverem uma verdadeira comunhão com Deus vão conseguir suportar, vão conseguir ultrapassar, vão conseguir permanecer de pé. Eu sempre digo que uma das coisas que é como número 1 nos objetivos do inimigo é tirar a minha, tua e a nossa vida da presença de Deus. Porque ele sabe que enquanto estivermos perseverando, enquanto nós estivermos buscando a Deus,
enquanto a nossa alma estivesse voltando a Deus, enquanto nós estivermos nos dobrando e pedindo misericórdia para Deus, enquanto nós estivermos dobrando os nossos joelhos, levantando as nossas mãos para o alto e pedindo nos ajuda, Senhor, Ele sabe que nós seremos socorridos, ajudados, abençoados e vamos estar sendo fortalecidos. Mas se nós negligenciarmos esta tão importante causa, irmãos, que é a nossa comunhão com Deus, através da oração, através de termos tempo com Deus, as coisas se tornam muito difíceis. E não é novidade para ninguém que nos dias de hoje, eu e você, nós estamos muitas das vezes, por demais nos deixando elevar pela correria do dia a dia, nos deixando nos levarmos pelos dias corridos, Já estamos no dia 12 de janeiro, irmão. Parece que foi esses dias que nós estávamos aqui no Natal, depois já as festas, e agora já estamos no dia 12. Uma loucura, irmão. Os dias passam rápido por demais. Passam rápido, muito violentos são os dias. E às vezes nós, durante o dia, olhamos, já acabou o dia, já está tarde, já está noite, vamos dormir, já acordamos, já começou o novo dia, e aquela correria, e aquela luta, aquela guerra, e às vezes nós não conseguimos, nas 24 horas que nós temos por dia, administrarmos um momento para o Senhor. Não é verdade, irmãos? Pensa comigo isto, e usa da sua sinceridade para você se convir comigo, nos dias de hoje estão mais difíceis, A tecnologia que está nas nossas mãos, nas palmas das nossas mãos, Tiram o nosso tempo, roubam o nosso tempo. E é verdade, irmão, para todos nós. É verdade, não tem jeito. É verdade, Roubam o nosso tempo. É a hora que a gente vê, é 1 hora, é 2 horas, é vários minutos. E às vezes nós ficamos quase sem ter um momento particular com Deus. Isso não é bom, irmãos. Nós estudamos aqui recentemente, um estudo, oração e adoração individual. E falamos muito sobre a importância de individualmente nós temos o nosso momento de devocional com Deus. Davi, aqui nessa grande poesia, porque os salmos não deixam de ser lindas poesias, escritas, e os judeus têm o costume de cantar os salmos, os judeus têm o costume de elevar esses escritos através de cânticos, de melodias, e esses salmos são realmente, maravilhosos. E Davi aqui, ele vem dizer concernente aquilo que a sua alma estava desejosa naquele momento. E é tão bonito quando nós olhamos para esse salmo, porque nós enxergamos uma alma sedenta pela presença de Deus, uma alma sedenta por ter comunhão com Deus, uma alma sedenta para ter intimidade com Deus. Irmãos, Deus mudou, Jesus mudou? Não. Deus mudou a sua forma de agir? Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor Jesus continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma capacidade de realizar milagres, prodígios e maravilhas. Quem muitas das vezes mudou é a igreja, somos nós, que às vezes não estamos vigilantes com a nossa vida espiritual. Irmãos, tem faltado as respostas de Deus de uma forma mais minuciosa, mais próxima dos crentes, tem faltado às vezes muitos cristãos ter visões, ter sonhos como respostas, ter aquela oportunidade, aquele privilégio de conseguir com os seus ouvidos escutar a voz de Deus falando no seu espírito de uma forma clara, de uma forma verdadeira, de uma forma que nos direciona, irmãos. Por quê? Porque Deus mudou? Não, porque às vezes nós não temos buscado mais estas questões. Quantas das vezes nós permanecíamos, diante do Senhor 1 semana, 10 dias, 15 dias, para Deus nos dar uma resposta,
para Deus nos dar um direcionamento por uma situação, por uma causa, por uma questão que nós estávamos na nossa vida precisando do auxílio de Deus ou pedindo a direção de Deus. Enquanto Deus não falava, nós não parávamos de falar: Senhor, mas eu quero uma direção do Senhor. Lembra disso, irmãos? Senhor, eu preciso que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha me direcionar. Eu não vou agir enquanto o Senhor não falar comigo. E Deus sempre dava uma resposta. Deus, através de um sonho, de uma visão, ou de um irmão, ou de uma irmã, ou de um profeta, Deus mostrava para nós e Deus nos direcionava, né? Quantas pessoas, irmãos, né, que não tinha essa oportunidade, né, de contemplar estas maravilhas, né? Porque o que o Senhor quer é desfrutar, compartilhar do seu poder, das suas virtudes, da sua grandeza com a sua igreja, com o seu povo, comigo, com você e conosco. Deus quer compartilhar conosco a sua glória e o seu poder. Mas às vezes a igreja tem feito uma porção de coisas, mas tem tido muito pouco a atitude de buscar a Deus e de dizer: Senhor, como a minha alma deseja te buscar, como a minha alma deseja estar, ó Pai, em comunhão contigo, como a minha alma deseja ter esse momento particular com o Senhor. Lembra, irmãos, daqueles dias onde você às vezes falava assim: já aconteceu muito comigo, hoje eu vou passar a tarde no meu quarto de porta fechada, hoje eu vou passar o restante da tarde ali, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou ter meu momento com Deus. Já aconteceu isso com vocês? Tenho certeza que sim, com cada um de nós. Mas nos dias de hoje é muito mais difícil, não é mesmo, irmãos? Por causa de tantas coisas, a gente sabe que as coisas estão aceleradas, né? Mas nós não podemos perder e não nos deixar que o mundo roube de nós esse entendimento. Nesse culto de ensino, o Espírito Santo está falando para mim, para você, que Ele tem muito ainda para realizar, para fazer, tem muito ainda para fazer através de você, na tua vida, tem muito ainda para realizar, para te entregar como dom precioso para você, porque os dons para a igreja é para a igreja, são para os filhos do Senhor, e o Espírito Santo está aí, porque Ele quer participar na minha, na sua e na nossa vida. E o salmista Davi, ele vem dizer que no Salmo 63, ele vem expressar aqui de uma maneira muito especial: ó Deus, Tu és o meu Deus, levantar-me-ei de madrugada e Te buscarei. Acabamos de avisar os irmãos que nós vamos ter oração de madrugada, mas essa palavra nesse salmo não foi algo assim premeditado, irmãos, né? Eu estava pedindo uma palavra para o Senhor para meditar com os irmãos e Deus me levou. Não foi algo premeditado por causa da semana que vem nós vamos começar a oração. Não, mas o que o Espírito Santo falava no meu coração para trazer uma palavra para vocês e para mim também, da importância de nós estarmos imbuídos e desejosos em obter intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. E Davi, ele expressa aqui: levantar-me-ei de madrugada e te buscarei. O que ele está dizendo e declarando aqui, irmão? O verbo aqui, ele vai dizer: eu vou ter uma atitude, eu vou de madrugada me levantar e vou te buscar. Por que é que ele iria levantar de madrugada ou bem cedinho? Para trabalhar, para ir lá ver como estava a sua família, os seus filhos, para ir ver como estavam os animais, para ir ver como está. Não, ele tinha um objetivo: eu vou me levantar bem cedo, bem de madrugada, porque eu tenho um propósito. Porque eu tenho um propósito. E qual é o propósito? Te buscar. Qual é o propósito? Buscar ao Senhor, orar a Deus, clamar a Deus. Percebam vocês que tudo mudou. Tudo mudou nos dias de hoje. Não me leve a mal, mas é uma verdade. Há 30 anos atrás,
Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando nós íamos no monte, o que acontecia, irmãos? Eu lembro que a minha esposa, nós íamos toda sexta-feira no monte, e tinha um monte que, ali no Tupica, a igreja ia muito, acho que a irmã Célia lembra daquele monte lá, irmã Célia? Ia muita gente lá, mas a gente cantava o hino, depois ia cada um para um cantinho lá, dobrava o seu joelho e ficava ali orando por mais de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e depois voltava todos felizes para casa. Mas pastor, tinha graveto naquela época? Tinha sim, irmão. Tinha sim, eu já vi um monte de vezes. Tinha, porque o povo ia buscar Deus, né? As vigílias, vinham na igreja nas vigílias, era oração, irmão. Hoje as vigílias da igreja tem 5 pregadores, tem 3 grupos de louvor, tem 4 cantores, e daí aquela cantoria, daí aquela monte de todo mundo pregando, todo mundo falando, e a oração que é bom, aquele momento particular, não tem. É difícil, mas é isso que acontece. E aquele barulho até 3 horas da manhã, a vigília estava uma bênção. Pulou, gritou, cantou, mas a oração não teve. Davi disse, eu vou levantar de madrugada, porque eu quero te buscar, Senhor. Que lindo isso, irmão. Que propósito maravilhoso isso. Sabe que Deus falou comigo, que o Espírito Santo falou comigo? Que eu preciso buscar mais a Deus. Serve para mim também essa palavra, irmãos. Serve para nós. Lembra alguns anos atrás que você, olha, às vezes nem precisava, né, irmão? Às vezes nem precisava colocar o despertador para ele nos acordar 2 horas, 3 horas da manhã, que nós falávamos, Espírito Santo, acorda eu 2h30 da manhã, 2 horas da manhã para me orar um pouco, e o Espírito Santo acordava. Lembra disso, irmãs? Não era assim, missionária Roseli? Parece que nós estamos aqui, mas é verdade, irmãos. E isso era normal, era comum. Vocês percebam, não era comum isso? Olha, nossa semana aqui, esse mês aqui, nossa, o Espírito Santo acordou isso e falou comigo assim, e me mostrou isso, e me revelou isso. E olha, meus crentes hoje estão que nem barata tonta, perdidos muitas das vezes, porque não tem mais tido esse momento. E às vezes nós colocávamos lá o despertador, e quando o Espírito Santo acordava, mas tínhamos um objetivo. Nos dias de hoje é raro isso, não é verdade, irmão? Ou você conhece um montão de crente que acorda 2 horas, 3 horas da manhã e eu vou acordar 2 horas da manhã para orar. É bem pouco, né, irmão? Isso é para mim também, para o pastor Davi. Primeiro vem para nós, né, pastor? É verdade, irmão. Vocês percebam que nós estamos ficando, vamos dizer assim, um pouquinho desleixados, né? E daí nós queremos que Deus nos mostre isso, Deus nos mostre aquilo. Mas filho, busca, eu quero falar. Não tem tempo para deixar Deus falar conosco. E oração, buscar a Deus, nós termos comunhão, conversarmos com Deus e deixarmos Deus falar também. É naquele momento particular, no seu quarto, naquela meia hora, naquela 1 hora, naquelas 2 horas, que o Espírito Santo vai falar, você começa ali, e o Espírito Santo fala com você. O propósito de Davi era buscar a Deus, ter um momento particular com Deus. A minha alma tem sede de ti. Olha que bonito isso, irmãos. Isso é muito profundo. Nós poderíamos falar bastante tempo sobre somente esses dois tópicos aqui. Vou acordar de madrugada para te buscar. A minha alma tem sede de ti. Que bonito isso, irmãos. Uma alma sedenta pela presença de Deus. Não é verdade, irmão? Sedenta pela presença de Deus. Hoje existe uma multidão de gente aí, com a alma sedenta pelas bênçãos, pelos milagres, pelas vitórias. E eu não estou dizendo que isso não é bom, não estou dizendo que isso não se deve. Sabe, todas as promessas de Deus é para nós. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, se não me falha a memória, verso 20, vai dizer, em todas quantas promessas vêm de Deus, existe nelas o sim. Tudo que Deus prometeu, Deus quer cumprir.
Antônio e nas nossas vidas. Mas, irmãos, o objetivo de Davi aqui era ter a alma dele desejava pela presença de Deus, desejava pelas coisas celestiais, pela presença, pela voz de Deus, pelo agir de Deus, pelo fluir de Deus. E é tão importante isso. Por isso que Jesus um dia disse para a multidão, e disse para os discípulos também, e disse para aquele povo que estava indo atrás dele: vocês estão me buscando, não por causa das minhas palavras, mas por causa do pão que foi multiplicado entre vós. Eu sou o pão vivo, e vocês precisam se alimentar deste pão vivo. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, em terra seca e cansada, onde não há águas. Esse negócio da minha carne te deseja, olha que bonito, que formidável isso. E a carne é um negócio sério, né, irmão? A nossa carne quer tantas coisas, né? A nossa carne, se nós não tomarmos cuidado com ela, nós afundamos. E aqui Davi fala: minha carne te deseja muito. É como se alguém, é como uma terra seca, por causa que não há chuva, por causa que não há ribeiros, por causa que não há rios, por causa que não tem fontes, por causa que não tem águas. Imagine como essa terra sofre, irmãos, num lugar seco. Você perceba que muitas das vezes, tanta sequidão, tanta seca, tanta falta de chuva, a terra fica até meio trincada, né? Ela perde a beleza, né? Ela perde o verde, ela perde aquela qualidade que ela tem de frutificar, de florescer. Quantas das vezes, no nosso Brasil mesmo, nos nossos sertões, aí você vê assim, aquela sequidão, né? Aqueles animais ali, tentando superar e tentando vencer aquela sequidão, e é tão difícil. E Davi, ele fala: minha carne te deseja muito, como uma terra seca clama e deseja por águas. Olha que expressão bonita, né? É uma poesia, uma declaração que vem do fundo do coração dele. E se ficou para nós escrito, é para nós meditarmos, para nós pararmos nos versículos e falarmos: eu preciso me conscientizar, que eu preciso ter mais esse desejo no meu coração. Essa declaração aqui: levantar-me-ei de madrugada e te buscarei. Davi, ele não só por uma vez, não só no capítulo 63 ele fala isso, mas no capítulo 57, versículo 8 e 9, também ele expressa isso, né? Que bem cedo, na alva, ele iria se levantar para buscar o Senhor. E essa expressão também que eu usei aqui: minha alma tem sede de ti. Se nós olharmos também no Salmo 42, né? Aí da sua Bíblia, você vai ver o mesmo Davi fazendo essa expressão, né? A minha alma tem sede de ti, Senhor, como uma terra seca anseia pelas águas. Nós até cantamos, né, Reginho? Assim como a coça, né? Até cantamos esse hino que é tão lindo, tão bonito, né? Então, nós observamos que não foi somente uma frase de um momento emocional, sentimental do salmista Davi, do rei Davi, mas ele realmente tinha essa sede, ele realmente tinha esse desejo, ele realmente tinha, Técio, essa vontade e essa atitude, esse propósito de buscar a Deus. Não é à toa que, mesmo sendo falho, mesmo errando, mas era um homem que sabia reconhecer os seus erros, os seus pecados, que, como ele expressa no Salmo 51, a minha alma pecou contra ti, eu estou com meus ossos quebrados por causa disso. O
pecado adentrou na minha vida, né? Não está dizendo que os ossos dele tinham quebrado, que tinha feito uma fratura. Ele estava se sentindo com os ossos fraturados por causa do mal que agregou e adentrou na sua vida por causa do pecado. Mas ele não culpa nem A, nem B, nem C, nem D, mas eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, Davi. Por isso que Deus o perdoa, e por isso que nós vemos a expressão dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente observa, mas por quê? A gente começa, mas não entendo, Davi fez isso, mas quando a gente começa a estudar Davi, a gente vê que Davi era um homem que tinha uma sinceridade de espírito muito grande. Davi era um homem que sabia reconhecer as suas falhas, os seus erros e as suas dificuldades. Colocamos diante de nós agora, quem daqui que está aqui, as missionárias, os pastores, os obreiros, que são perfeitos? Qual de nós? Irmãos, nenhum de nós erramos, nós falhamos. E Davi também errou, falhou, e nós também erramos, falhamos. Mas o que Deus espera de nós é uma alma contrita, é um coração quebrantado, a ponto de se voltar diante de Deus, e de buscar o perdão, e de dizer: Senhor, pode acontecer de tudo comigo. Davi um dia disse isso, mas não se aparta de mim a tua presença. Pode acontecer de tudo, Senhor, mas uma oração eu faço a ti, que a tua presença não venha se apartar de mim. E os cristãos de hoje estão pensando na presença de Deus, irmãos? Não estão não. O negócio hoje Então é uma palavra simples esta, pastoral essa, de aconselhamento esta, uma palavra de culto de ensino, é uma palavra dos tempos antigos, onde a igreja era fechada para os cultos de ensino, mas a igreja estava lotada, e uma palavra dessa eu ouvia: glória a Deus, fala mais, Jesus. Uma palavra simples do vosso pastor, mas uma palavra que nós temos a necessidade urgente de nos atentarmos para essas questões. Olha como os dias estão difíceis, irmãos. Olha os outros acontecimentos na nossa nação, que briga, que desafios. Nos últimos dias, pessoas sofrendo, situações difíceis. Homens gananciosos, homens avarentos. Pessoas que não têm nenhum escrúpulo. Um mundo difícil, maldoso. Mas nós somos a igreja do Senhor. Deus quer que eu e você venhamos brilhar diante desse mundo tão difícil. E como é que nós vamos brilhar, irmãos? Devido para a igreja. Lógico que isso tem a sua importância equivalente e muito grande, porque é aqui que nós juntos congregamos, adoramos, servimos a Deus e observamos e aprendemos a palavra do Senhor. Mas a igreja do Senhor, a nossa vida espiritual não consiste em só dentro da igreja, mas é lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, em meio aos nossos vizinhos, em meio aos nossos filhos, em meio à nossa família, em meio à faculdade, em meio à escola. E como igreja, irmãos, nós precisamos nos voltar para aquilo que é princípio. A oração, ela é extremamente primordial para as nossas vidas. E nós estamos somente começando um ano.
Espírito Santo venha falar comigo, com você, a importância de nós estarmos durante esse ano buscando a Deus, selecionando um tempo, projetando um tempo, fazendo ali uma programação para nós termos o nosso momento com Deus. Às vezes os dias não são corridos, né? Que a gente acabou o dia, às vezes, ontem não deu nem para me orar, que não tive tempo. Não é que não tive tempo, é nós que às vezes não estamos nos organizando a nossa vida espiritual. E Davi, ele começa, nesse salmo todo, a falar da importância de Deus na vida dele. Por que eu quero te buscar de madrugada? A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja em uma terra seca e cansada, onde não há águas. Por quê? Para ver o teu poder e a tua glória. Porque melhor é a tua misericórdia do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu bendirei em minha vida, em teu nome levantarei as minhas mãos. Versículo 4, estou lendo com você os versos que o salmista Davi aqui expressou. Será saciada a minha alma como de tutano e de gordura, a minha boca com lábios de júbilo te louvará. Quando me lembrar de ti em meu leito, quando eu estiver na minha cama, descansando, e eu me lembrar de ti, e meditar nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu socorro, tu tens sido aquele que tem me proporcionado sombra nos momentos de sol escaldante ou dos momentos difíceis, né? Tu tens sido a minha sombra. Debaixo das tuas asas, da tua proteção, da tua sombra, eu me regozijarei. Senhor, a minha alma está apegada a ti, a tua mão direita me sustenta. Versículo 8, para nós concluirmos, ele diz: a minha alma está apegada a ti, a tua mão me sustenta. Ou seja, a tua presença, a minha alma está apegada a ti, a minha alma está junto de ti. Eu não consigo ficar sem a tua presença, sem sentir a tua presença, sem poder ouvir a tua voz, sem poder contemplar, Senhor, a tua voz no meu espírito, na minha vida. Deus quer e deseja, no ano de 2023, escute isso, te revelar a ti de uma maneira extraordinária. Deus deseja te revelar a ti de uma maneira poderosa. Deus quer compartilhar contigo de uma forma especial muitas coisas, porque Ele é teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, e Ele quer compartilhar com o teu filho. Mas o filho precisa só desejar, querer estar perto do pai, querer, desejar estar do lado do pai, juntinho. A minha alma está pegada de ti, pertinho do pai, juntinho do pai. Nós vamos experimentar a glória, o poder, a unção, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Está faltando aqueles testemunhos na igreja, que a pessoa vinha e falava: pastor, e às vezes começava a falar chorando já, né? Eu tive uma visão onde Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo, e não contava não para se engrandecer, e não falava mentira não para querer emocionar, não, falava a verdade que Deus mostrava, que Deus trabalhava, que Deus operava, falava aquilo que Deus falara no seu coração, falar aquilo que Deus lhe mostrara, lhe revelara, porque o povo, irmãos, tinha mais consciência da importância da alma estar apegada com Deus.
Nós estamos vivendo uma época onde somente às vezes as palavras motivacionais é que agregam no ambiente de igreja. Não, irmãos, mas uma palavra simples, mas o princípio que é igual a esta, é que nos fortalece, é que nos faz chorar. Cadê aquela época quando os crentes levavam lenço na igreja? Lembra disso, irmãos? Levavam lenço na igreja, porque no momento da hino da harpa começava já a chorar, no momento do louvor começava a chorar, no momento da palavra Deus falava com ele lá no banco, no começo, no meio, lá atrás, e começava a chorar. Lembra disso, irmãos? As irmãs tiravam da bolsa aquele lenço assim, enxugavam, às vezes era uma toalhinha. Todo mundo tinha a sua toalhinha. A verdade, irmão, toalhinha que levava para a igreja. Às vezes tinha até o nome gravado na toalhinha. Por quê, irmão? O povo hoje disperso. Às vezes começa a palavra, o povo começa a andação. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, é banheiro. Todo mundo com a urina solta. Urina solta. É mais ou menos isso, porque a gente vai no banheiro, não. Crente de Fórmula 1 anda mais que carro de Fórmula 1. Eu aprendi isso com o pastor. Tem crente que é crente de Fórmula 1. Uma vez o pastor falou: você conhece crente de Fórmula 1? Não, pastor, o que é? É o crente de Fórmula 1. Ele anda mais que carro de Fórmula 1. Porque dentro da igreja só anda. Não, cadê aquela época? Lembra que nós chorávamos por sentir a presença de Deus? Sabe que vocês estão entendendo que o Espírito Santo está nos levando nessa noite, irmãos, a voltar um pouquinho e a falar como era gostoso. Estou até ficando arrepiado aqui, irmãos. Olha, sentindo como que é gostoso, irmãos. Lembra quando você ia no monte, você dobrava o joelho ali e você sozinho ali, não precisava ninguém ficar vendo, não. Deus falava com você, Deus mostrava para você. De repente, dentro do seu joelho, os gravetinhos acendiam, o Espírito Santo falava: eu sou contigo, filho, filha, eu vou te dar vitória nesta casa. Filho, filha. Hoje às vezes nós precisamos de algum artifício, alguma coisa para... Irmãos, Deus é simples. E Deus espera que nós tenhamos uma atitude parecida, igual a Davi, igual ao salmista Davi. Amém, irmãos? Espírito Santo de Deus continue falando melhor no vosso coração. Lembra quando a turma, oh meu Deus do céu, a primeira coisa que os cristãos faziam quando entravam na igreja era dobrar o joelho, né? Todo mundo. E era... Hoje nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos filhos, da nossa família, cuidar das nossas esposas, cuidar dos seus esposos, mulheres, cuidar do vosso trabalho, fazer as coisas certas, ser um bom profissional, ser honesto, não dar nó, ser uma pessoa de caráter. E tudo isso vai proporcionar bênção na sua vida. Mas precisamos cuidar da nossa vida espiritual também. Vocês estão entendendo? E uma das formas de cuidar da nossa vida espiritual é estarmos apegados com Deus, juntinhos dEle, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que a bondade dEle, pedindo que a força dEle, pedindo que o ânimo dEle, porque fala a verdade, irmão. Tem dia que é só a graça, não é? Tem dia que o Davi é só a graça, né, Davi? Não, estou falando Davi porque tem dia que o Celso é só a graça. Mas, meu Deus, junta a canseira, junta a canseira psicológica, junta tudo, junta os problemas. Fala, meu Deus. Não é assim, mulheres? Às vezes não está, nossa, hoje estou só a graça. Mas é nessa hora que nós precisamos ali, Senhor...
estou sem força, mas o Senhor é a minha força e a minha salvação. Eu sei que o Senhor vai me renovar, eu sei que o Senhor vai me fortalecer. Mas de Ti eu não largo, Senhor. E eu vou para a oração, eu vou para o joelho, eu vou para... Mesmo que você não consiga dobrar o joelho, se assenta. Não tem problema, o seu jeito, a sua forma de joelho é sentado, mas aquele momento seu com Deus. Porque às vezes, Deus está querendo falar nos nossos ouvidos, mas nós estamos dispersos e não deixamos Deus falar. Deus te abençoe, filhos. Deus te abençoe, filhos. Essa é uma boa palavra, sabe por quê? Porque Deus vai ainda neste ano, nesse último dia da igreja na face da terra. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, sobre toda a igreja. Deus ainda tem muito para fazer através da tua vida e te revelar em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, filhos. Vamos